Bom, boa noite, pessoal. Nós vamos começar mais uma reunião pública virtual do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje nós temos o nosso companheiro Vinícius, responsável pelo estudo, e a gente vai ler uma página aqui do Vida Feliz da Joana de Ângeles para dar uma quietada, porque às vezes a gente vem meio, né, chega em casa corrido, né, para reunião, abre o computador corrido. Então aqui não é nem chegar no centro corrido, é chegar na reunião corrido. Num dia extenso, com 24 horas, reserva alguns momentos à reflexão. Quem caminha sem meditar perde o contato consigo mesmo. Encurralado nos ponteiros do relógio, ou disparado à frente deles, ou vagarosamente após eles, aturde-se, esquecendo o rumo. É indispensável ao êxito fazer periódica revisão de metas e de ações. Quando, usando a reflexão, repassarás os equívocos e terás tempo de repará-los. Reprogramarás os deveres e te renovarás com mais facilidade. Fala menos, dorme um pouco menos e medita mais. Minutos que desperdiças, se os usares para meditação, se transformarão em pontos luminosos no teu dia. Gente, esse convite à meditação ele é tão relevante. Eu tive um período aí no início do ano mais complicado, que foi a meditação que salvou a pátria, né? Então, vamos fazer a nossa prece inicial e passar para o Vinícius a palavra. Senhor Deus, querido Mestre Jesus, nós agradecemos por esse nosso momento de trabalho, pelo estudo que realizaremos e pedimos o amparo da espiritualidade para todos nós aqui presentes nesta sala virtual, o nosso companheiro responsável pelo estudo e, enfim, Senhor, para toda a humanidade, rogando em especial pelos enfermos, pelos desencarnados e seus familiares, que eles possam encontrar dos benfeitores espirituais a consolação e as forças necessárias para transformar esse momento dolorido em aprendizado para a evolução futura. Em teu nome, Jesus, mas, sobretudo, em nome de Deus, nós iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Então, Vinícius, você tem a palavra, e aí eu vou fechar a câmera também e o microfone para poder diminuir o tráfego pesado aqui. Quem está com a câmera aberta também, por favor, gente, fecha a câmera e o microfone, primeiro para não dar ruído e segundo para diminuir o tráfego. Perfeito, Maurício. Boa noite, gente. É um grande prazer estar aqui novamente com o nosso grupo do Centro Espírita Paulo de Tarso. E a palestra de hoje tem o título Obsessão. E aproveitando o mês de setembro, no qual estamos passando, eu gostaria de tocar no assunto do Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Então, vamos dar início à palestra. Nós temos que no mês de setembro é o mês de prevenção. Então, aqui eu coloquei algumas informações, sendo que o suicídio, ele é uma questão de saúde pública, e que para nós possamos auxiliar os irmãos sofredores que passam por momentos conturbados, é importante que tenhamos condições de estarmos aptos a perceber, a reconhecer esses fatores nesses irmãos sofredores. E assim podemos auxiliá-lo nesse momento de completo desespero pelo qual eles passam. O Brasil é o 8º país com maior índice de suicídio entre os países avaliados. De 100 pessoas de 100 habitantes, 17 pensam nesta situação de cometer o suicídio. 5 planejam e 3 efetivamente tentam. Desses 3, 1 extremamente grave, pode vir a óbito e é levado a hospitais. Então, se nós tivermos a aptidão de reconhecer naqueles que estão predispostos a cometer este ato, nós temos aí a caridade agindo para os nossos irmãos sofredores. Nós estamos auxiliando na senda divina. Alguns fatores são chamados fatores de risco, e eles estão associados ao comportamento do irmão sofredor suicida. Dentre eles, nós temos as doenças mentais. Essas são doenças orgânicas do corpo físico. Estas pessoas que precisam de acompanhamento médico e de medicação, assim como as doenças como a esquizofrenia. Então, esses irmãos, eles já têm uma doença orgânica no seu corpo, no cérebro, e, portanto, elas muitas vezes perdem a noção do que é o real. Outros fatores de risco
são os aspectos sociais, pelos quais um deles estamos passando agora, é o isolamento social. Os seres humanos, os espíritos, eles precisam interagir. Para que nós tenhamos nosso progresso moral, nós precisamos das interações sociais. E quando estamos isolados, nós não temos essas condições. Além disso, esse momento da pandemia, nós temos inúmeras famílias onde seus pais, entre outras pessoas, perderam seus empregos. E isso desequilibra muito as pessoas. Esse desequilíbrio pode levar estas pessoas a um estágio mental de depressão. E aí, a depressão pode, então, abrir portas para outros comportamentos que são bem prejudiciais para os nossos irmãos sofredores. Os dois últimos aspectos que nós vamos falar aqui sobre os fatores de riscos associados ao suicídio são os fatores psicológicos. Dentre eles, aqueles irmãos que sofreram abuso quando criança e pessoas impulsivas. Além do sentimento psicológico da desesperança, do desamparo, de se sentir sozinho, sem o apoio da família. Daí a importância de nós, como irmãos de mesma senda divina, encontrar uma forma de auxiliar aqueles que precisam de amparo. E por último, as doenças que são chamadas doenças limitantes, como as doenças crônicas, como o câncer, a AIDS, tumores, doenças orgânicas que são incapacitantes. Essas doenças, a desanimar, perder o esforço que ela teria com a oportunidade de viver. Então, elas acreditam que a doença ela é muito grave e pede a sua vontade de continuar a viver. Então, esses são alguns elementos que podem levar os nossos irmãos sofredores a cometer o ato de suicídio. E aí nós vamos fazer um link com o espiritismo, com a doutrina espírita. A alma do irmão encarnado, quando ele passa por esses momentos de sofrimento, esse irmão ele pode perder as suas esperanças, fica realmente sem forças. E o espiritismo, ele vem justamente para consolar os irmãos. O espiritismo, ele é a luz no fim do túnel, porque dias melhores sempre virão. O espiritismo, ele explica para o espírita a multiplicidade das existências. Um espírito, ele precisa reencarnar no corpo físico inúmeras vezes, porque é através desta ferramenta física da qual nós estamos encarnados que nós espíritos somos aprimorados moralmente. Então, estas dores que interpretamos, elas não duram para sempre. Até mesmo porque o corpo físico padece, mas o espírito, ele continua. Mas nós somos humanos, nós temos nossas fragilidades morais e estamos em contínuo progresso. Se nós desanimamos, e é possível, a nossa vibração do perispírito, ela vibra em frequências inferiores e acabamos abrindo portas de frequência de vibrações mais baixas. E nos colocamos em situação depressiva e nos colocamos em contato com aqueles espíritos que vibram na mesma frequência das dores que sentimos neste momento. Então, a depressão, este momento de estado psicológico, também nos coloca numa situação próxima dos espíritos de baixa frequência vibratória. E se esses espíritos se aproximam e passam a interagir com esse ser encarnado sofredor, pode haver uma relação de obsessão muito intensa, sendo incitado a atitudes mais graves da obsessão, como é o suicídio. Então vamos tentar entender um pouco sobre a obsessão e que tipo de obsessão pode causar esse tipo de comprometimento
da existência do nosso irmão na Terra. A obsessão, ela não é uma loucura. A obsessão não é loucura porque ela não provém de lesão cerebral. Então é muito importante deixar o diagnóstico muito bem feito, porque com certeza temos irmãos sofredores que sofrem de problemas orgânicos cerebrais. Estes irmãos sofredores precisam ser tratados e medicados. Não é o caso de uma obsessão. Mas aqueles que não sofrem de lesões cerebrais, pode ali haver, sim, uma interferência de espíritos menos evoluídos. A obsessão nada mais é do que a ação persistente de um espírito mau. Aí é a insistência e ele vai exercer esta ação sobre um indivíduo. Muitas vezes esse efeito pode aparentar loucura. Como que é essa obsessão? Ela vai desde a influência moral, sem sinais perceptíveis exteriores, até perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, das percepções do que é correto, daquilo que não é adequado. Então, a obsessão ela tem diferentes níveis, graus de ação do espírito mal. Então, vamos olhar um pouquinho sobre esses níveis de atuação, né, os diferentes graus da obsessão. A obsessão ela apresenta caracteres diversos, né, que é preciso distinguir, que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. Porque o espírito de baixa vibração, um espírito mau, ele vai constrangir o irmão. Obviamente que esse grau de constrangimento vai depender do nível de interação que esta relação será estabelecida. Vai desde a obsessão simples, que é esse efeito moral, né? Ela tem um efeito, sucinto, ela é feito muito mais sobre efeitos morais, a fascinação que completamente engana a pessoa sobre as percepções, a pessoa fascinada, e o mais grave, subjugação, onde o nosso irmão ele é constrangido a tomar resoluções absurdas, completamente comprometedoras para a tua vida. E ele passa a julgar situações como sensatas, dentre elas o suicídio. Então a subjugação é o grau mais elevado da obsessão e que pode levar um indivíduo encarnado a tomar uma decisão do suicídio. Mas por que isso ocorre, né? Porque o irmão obsidiado, ele não encontra uma outra solução para os seus problemas. Ele está tão desesperado que ele acredita que a única solução para resolver os seus problemas nesta encarnação é retirar a vida, a dádiva de Deus que lhe foi concedida, a oportunidade para o seu beneficiamento, para o seu progresso moral. Então, o espírito, que é o obsessor, ele tem o desejo de fazer o mal. O espírito, ele é um sofredor. E como ele sofre, ele entende que fazer os outros sofrer seja a única coisa a ser feita. E ele ainda pode gostar de fazer isso. Tá? Ele encontra prazer nesta atuação. Mas veja bem, entenda-se que o espírito mal, neste caso, que é um espírito de menor progresso moral. Então, por mais violento que ele seja, por mais agressivo que aparenta ser, esse irmão ele é invariavelmente um espírito sofredor. Por mais que ele não reconheça suas dores, ele sofre, porque ele acredita que somente causando o mal a outro, ele vai ficar livre de suas dores. Este irmão, por ter baixo progresso moral, ele não consegue, neste momento da sua existência, compreender. E assim ele acaba por causar mal a outros. Tanto aquele que causa o mal, quanto aquele que sofre do mal, ambos, neste momento, necessitam de amparo. Esta relação, ela é uma relação entre o obsessor e o obsidiado. Esta relação, ela pode ocorrer tanto no plano físico da Terra, encarnado para encarnado, quanto no
no plano espiritual, espírito para espírito. Bem como pode ocorrer de ser encarnado para espírito e espírito para ser encarnado. Então, essas possibilidades são diversas. Então, nós estamos aqui entendendo um pouquinho sobre o que é obsessão e como isso pode levar a consequências mais graves, como suicídio. E como que é estabelecida esta relação de obsessão? Principalmente a obsessão, ela é estabelecida por vínculos pretéritos. Porque partindo do princípio que nós somos espíritos em contínuo progresso e da múltipla encarnação, das nossas múltiplas existências, é muito provável que tenhamos feito muita gente sofrer em existências anteriores. Vejam bem, a grande maioria dos espíritos encarnados na Terra são espíritos medianos, assim como eu, assim como a grande maioria dos nossos colegas. E como espíritos medianos, esta existência da qual nós estamos aqui convivendo é a nossa melhor existência, a existência da qual nós apresentamos o nosso maior progresso moral. Aí a gente para pensar, nossa, mas eu ainda tenho tanto a melhorar? Provavelmente, então, em existências passadas, fomos responsáveis por muitas dores, mas nós estamos aqui para aprender. E o esforço que fazemos para nos tornarmos melhores, para trabalhar na senda divina, nos faz sair destas vibrações, progredir moralmente. Entretanto, não significa que aqueles que nós fizemos sofrer tenham o mesmo progresso ou que compreendam da mesma maneira. E, portanto, eles que sofreram pedem por vingança. E este sentimento moral tão baixo, essa pobreza moral enorme, é que os estimula a realizar o ato de obsidiar. Então, quase sempre a obsessão exprime vingança, tomada por um espírito em cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em existências passadas. Então, a grande maioria são motivados por sentimentos de vingança. Mas é somente isso? Não. Existem casos também de obsessão em que nós, encarnados, baixamos nossa frequência moral. A vibração do nosso perispírito reflete nosso estado. Então, quando nós temos esse perispírito afetado, estamos depressivos, nós estamos sujeitos a ofensas. Nesta oportunidade, espíritos de mesma frequência podem se aproximar. E quando eles se aproximam, porque nós damos esta condição, eles começam a incitar, a falar palavrinhas nos nossos ouvidos e começamos a agir, começamos a aceitar tais sugestões. E aí os nossos problemas podem aumentar progressivamente, caso não tenhamos cuidado, caso não tenhamos as percepções necessárias para prevenir contra essas ações dos espíritos que interagem conosco o tempo todo. Então, essas incitações de pensamento, elas influenciam no comportamento de nós, encarnados. Vejam neste exemplo, este irmão ele pode ter brigado em casa, ele pode ter decidido, então, beber para esquecer. Esse espírito obsessor está ali acompanhando ele, incitando, não, vai lá beber, porque beber vai fazer você esquecer seus problemas. Mas, na verdade, esse irmão está sendo guiado por um outro espírito. E nesse ambiente, neste bar, ele bebe, e ao beber ele perde a sua razão. E ao perder a sua razão, mantém relações sociais com irmãos igualmente sofredores. E daí o problema se agrava mais e mais. E acabamos por sucumbir a essas más influências. E assim ocorrem as obsessões. Nos casos mais graves, obviamente, o espírito ele pode influenciar a tal ponto que vai subjugar o nosso irmão. E ele vai perder a sua condição de livre arbítrio, podendo tomar
a infeliz decisão de que o suicídio seria a sua única solução para a solução de seus problemas. E que, na verdade, não é. Quais seriam as prevenções que nós temos contra a obsessão? Bom, primeiramente, a gente, estudando a doutrina espírita, o espírita ele entende as coisas deste mundo de um ponto de vista diferente, de um ponto de vista mais de compreender as dores deste mundo. Ele compreende que as tribulações que nós enfrentamos na existência terrena são incidentes desagradáveis de uma viagem, de uma jornada. Portanto, são transitórios. É importante dizer que o espiritismo bem compreendido, ele é um preservativo contra esta loucura, contra as obsessões, consequentemente, contra o suicídio. O espiritismo ele é consolador e ele é um modo de nos prevenir contra as ações obsessivas. Cientes ou não, nós espíritas, da gravidade que cometemos em existências anteriores das nossas faltas, e sem dúvida nós realmente as praticamos de forma abundante no passado, é muito importante que nós, nesta oportunidade de vida que temos, de existência na vida terrena, é importante que nós nos preocupemos com a preservação das tarefas que contribuem para a senda divina, que fazem o bem para os outros irmãos, igualmente sofredores. Então temos que nos dedicar aos semelhantes. Existem tantos irmãos precisando de ajuda, então é preciso dar esse primeiro passo. É importante nos policiarmos com as palavras que são ditas. As palavras ofendem. As palavras mal colocadas, elas ofendem demais nossos irmãos e acabamos falando palavras para aqueles que nós mais amamos dentro de casa. Então tenhamos a consciência disso, de nos policiarmos com palavras e com nossas atitudes, e principalmente também através do nosso pensamento, porque é pelo pensamento que os espíritos nos reconhecem. Os espíritos reconhecem nossos pensamentos, porque é muito simples fingir para todos, mas aquilo que está na nossa mente não é possível fingir. E os espíritos reconhecem justamente isso. E se aproximam de nós em função daquilo que emanamos dos nossos pensamentos. Então, para prevenir tudo isso, é preciso orar. A oração é um grande auxílio. É preciso servir aqueles irmãos que necessitam de auxílio e buscar reacender aquela chama de amor que Deus plantou em cada um de nós. Aquela semente que vai desabrochar e está lá dentro de cada um de nós, igualmente plantada e que deve se desabrochar, porque todos nossos irmãos vão colher esse fruto desta árvore frondosa que pode vir desta semente do amor que foi plantada. Os frutos, eles são necessários para todos, para adoçar a vida de todos, através do amor que nós somos capazes de doar. Então, a prevenção, nos momentos de situações de obsessão, é necessário socorro, porque quando a obsessão, se ela progride para situações degenerativas de subjugação, esse irmão ele perde o seu livre-arbítrio. Então é necessário tratamento, é necessário uma orientação para esse irmão sofredor. O Espiritismo indica o remédio. Esse remédio ele tem que ser aplicado sobre o mal de forma inteligente, porque este mal ele é proveniente de um ser pensante, um espírito. Então, o tratamento também deve ser igualmente feito através da inteligência. Então, deixando claro que todo irmão que sofre, que está em momentos de depressão, momentos em que se encontra com graus distintos da obsessão, ele pode necessitar de tratamentos médicos e deve seguir o tratamento médico. E também pode receber o tratamento espiritual inteligente. Esse tratamento espiritual ele é realizado
No Centro Espírita Paulo de Tarso também é realizado, né? Nesse momento de pandemia, as reuniões elas estão momentaneamente paradas, mas as reuniões elas são feitas para, na reunião de desobsessão, nós fazemos o tratamento tanto do espírito que realiza a obsessão, quanto do irmão obsidiado, encarnado. E quando este irmão sofredor encarnado está sofrendo, o tratamento nosso é necessário que ele saiba, que ele tenha consciência que recebe um tratamento espírita. Por que desta consciência? Para que ele tenha a motivação de continuar se esforçando para melhorar, porque ele também precisa se mover. O trabalho feito na reunião, ele auxilia, mas o irmão sofredor precisa se esforçar também para melhorar. Então, o tratamento espírita, ele ocorre no centro e orienta o espírito obsessor, porque ele é um espírito que sofre e precisa de tratamento. Para aqueles irmãos encarnados na Terra e que acabam por cometer o suicídio, acabam por retirar a sua vida achando que seria a única solução dos seus problemas. Esses irmãos que cometem o suicídio e desencarnam, esses irmãos, eles passam a sofrer. Desencarnados como espíritos, vão para um estado de vibração, de sofrimento, e eles precisam de todo o nosso amparo. E a prece é um grande remédio para eles. A prece vai emanar vibrações em que eles serão, em um dado momento, capazes de perceber, e isso estimulará que eles saiam daquela vibração que eles estão vivendo. Então é importante que nós, irmãos, façamos sempre as nossas preces por aqueles irmãos sofredores que tiraram suas vidas pelo suicídio. Os tratamentos espirituais mais eficientes são sempre as preces. Inclusive, nas reuniões de desobsessão, são feitas preces para todos os nossos irmãos sofredores, um a um. Qual que é a medicação para a gente finalizar o nosso estudo de hoje? É a prática do amor e da caridade. Nós todos somos espíritos em progresso. Nós não somos perfeitos. Então não espere a perfeição para querer ajudar as pessoas, para querer ajudar o irmão sofredor. Ninguém precisa e ninguém deve esperar esta perfeição para servir, porque então nunca chegaremos a fazer nada, porque nós somos imperfeitos. Segunda medicação é sempre vigiar, estar atento às nossas pobrezas morais. Então, se nós sabemos das nossas más tendências, evite se expor. A prece auxilia. Em todos os casos de obsessão, a prece será sempre o mais poderoso meio que nós dispomos para prevenir os propósitos maléficos de um obsessor. Então, usem da prece constantemente em seus dias. E, por fim, reconhece-se, então, essa frase muito bonita, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelos esforços que faça para domar as suas más tendências. E assim nós evitamos ações obsessivas e continuamos nossa jornada no progresso da nossa existência. Que este momento, então, seja um convite para a reflexão dos valores que precisamos melhorar e que tenhamos a atenção necessária àqueles que sofrem, pois precisam de ajuda. Então, boa noite, fiquem em paz. Esse era o nosso pequeno estudo de hoje sobre obsessão. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. É interessante a gente pegar esse tema justo nesse mês de setembro, né? Porque, sim, obsessão é um dos fatores que pode predispor ao suicídio. Mas é um fator que o movimento espírita pode ter um controle mais eficaz até e tem as ferramentas terapêuticas mais eficientes do que qualquer outro, tá? Porque depressão mesmo, a doença depressão, ela precisa do atendimento médico, da psicoterapia, ela precisa da medicação para que se restabeleça a bioquímica do cérebro de uma forma mais equilibrada. Não é um caso que se resolva tomando passe no centro espírita bebendo água frutificada. Agora, o processo terapêutico da obsessão
A diferença é que muitas pessoas acham que basta botar o nome na reunião mediúnica e está resolvido. E não é isso. Você foi muito feliz quando você colocou a questão das várias formas de obsessão, de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado, porque o que a gente vê às vezes na nossa reunião são os espíritos chegando lá para dizer que, olha, eu quero ir embora, mas o fulano me chama, a Beltrana não deixa eu sair. Então, quando você se depara com uma situação dessa, a gente começa a perceber o seguinte: a reunião mediúnica de desobsessão, ela é terapêutica para os espíritos. A reunião pública como esta, a reunião presencial, que a pessoa vai lá, assiste a palestra, toma o passe, é o início do processo terapêutico para os encarnados. Ainda há muito a ser feito. E você fez uma lista, elencou uma lista muito feliz ali da questão da prece, não apenas a prece, mas a oração mesmo, né? A questão de agir, da questão de fazer o bem, de fazer com que o obsessor veja que nós não somos mais aquela pessoa que ele tem razão de odiar. A ação terapêutica da desobsessão por parte do encarnado é agir de maneira a tirar do desencarnado obsessor o argumento de que ele deve odiá-lo. Então é muita atenção com relação a isso, porque assim, poucas pessoas estão dispostas a fazer tratamento de desobsessão de verdade. Muitas pessoas estão dispostas a mandar o nome para a reunião. Muitas pessoas estão dispostas a pedir que orem por elas, mas elas mesmas não fazem a parte delas. E aí não há processo obsessivo que se resolva assim. A gente consegue resolver e socorrer os desencarnados, mas os encarnados vão continuar tendo recaídas e o nome vai continuar voltando para a nossa reunião, como a gente vê acontecer com frequência. Ao passo que quando o encarnado faz a parte dele, que é pouquinho, gente, não é esse esforço hercúleo, não, é realmente mudar a forma de pensamento, atrair espíritos mais felizes e, por isso, criar um halo de proteção em torno de si que afasta os infelizes. A terapêutica desobsessiva, sem a ação do encarnado obsidiado, nunca vai ser eficaz para o encarnado, vai ser eficaz para o desencarnado. Eu já falei demais. Se alguém quiser comentar, se você quiser complementar essas argumentações que eu fiz, Vinícius, a gente está dentro do seu tempo. Sim, Maurício, eu acho muito interessante também que a obsessão ela também pode ocorrer de encarnado para encarnado. Muitas vezes nós mantemos relações sociais em ambientes de trabalho, em diversos locais que interagimos socialmente e que acaba sendo estabelecida ali uma relação opressora, obsessiva, de obsessão, e nós temos que ter a capacidade de compreender e ter um posicionamento sobre isso, que as pessoas podem nos influenciar também. Isso é importante também deixar claro, porque acredita-se que é só de espírito para encarnado ou de encarnado para espírito, mas encarnado e encarnado também existe esta relação. Uma outra coisa que eu estudando, eu pude ler novamente e foi muito gostoso ler no livro do Emílio, é que o estudo da obsessão, ela é muito aprofundada para aquele médium, para o espírita que tem este trabalho de mediunidade na casa espírita, ele tem que se prevenir, dotar de valores morais que são muito importantes para que ele tenha a autoridade no momento do ensino do espírito que chega ali necessitando de auxílio. Porque o espírito que chega necessitando de auxílio, ele poderia muito bem, um espírito mais elevado, atendê-lo. Mas esse espírito ele tem uma identificação conosco, encarnados, que ele entende ser mais próximo. Então ele tem uma afinidade de escutar o tratamento dito por um irmão encarnado para um espírito que necessita de tratamento. Então foi muito feliz reestudar isso novamente no livro do Emílio, para o nosso serviço dentro das reuniões de desobsessão. E é interessante essa colocação, porque assim, você comentou que as nossas reuniões presenciais de desobsessão estão suspensas, o que não significa que a espiritualidade esteja parada de trabalhar. Exatamente. Nós só não estamos nos reunindo materialmente no centro, mas quem mergulha em profundidade na literatura espírita sobre obsessão vai perceber o seguinte: a maior parte do trabalho dos médiuns encarnados que trabalham na desobsessão ocorre quando eles estão descansando, dormindo, desdobrados pelo sono. É um trabalho que ocorre na espiritualidade. A reunião presencial ela é educativa para nós. Ela faz uma falta danada para nós encarnados. Mas assim, a espiritualidade pode prescindir dessa reunião facilmente e continuar ajudando os espíritos
E nós, médiuns, podemos continuar trabalhando mediunicamente lá no plano espiritual enquanto nós estivermos descansando, dormindo. Sim, claro, com certeza. E eu achei interessante, pelo Setembro Amarelo, tentar fazer esta relação, porque é uma situação da atualidade, esse momento pandêmico que nós vivemos e que nós estamos sujeitos a duas características que podem predispor-nos a uma oscilação da nossa vibração do perispírito, que é o afastamento social, os problemas sociais em decorrência de desemprego, e uma tendência à depressão. Então, é importante que a gente esteja munido de informações e de conhecimentos espíritas para nos prevenirmos. Eu achei interessante isso. Mais alguém gostaria de comentar, gente? Foi excelente a palestra, Vinícius. Super explicativo, parabéns. Obrigado, Silvia. Tá? Muito obrigada, foi um prazer te ouvir. E assim, foi muito oportuno o momento, né? O tema e o momento, essa questão da situação que nós estamos colocados como sociedade, tá? E olha que a gente ainda pode se considerar uma parte bastante, né, feliz da sociedade que consegue fazer as coisas de forma remota. Quem está na privação mesmo de ter o seu trabalho ser presencial está passando por uma aflição maior ainda, né? O pessoal ligado ao comércio está passando por uma aflição maior ainda, né? Tanto que a migração para o comércio online foi gigantesca. O pessoal de serviços está pior do que o comércio. Então, isso gera depressão, isso gera uma série de pensamentos. E aí, algumas pessoas podem ser mais simplistas e dizer, isso aí é espírito ruim que está fazendo você passar por isso. E não é, né? São fenômenos normais. É interessante a gente perceber isso, que assim, é uma situação totalmente justificável, esse distanciamento que nós estamos vivendo. Porque é uma questão de preservação da vida orgânica, da vida física. E aí a espiritualidade age por outros mecanismos. Não vamos imaginar que porque não está tendo reunião do centro, nós estamos desamparados. Porque não está tendo passe com alguém parado com a mão na frente da gente, que a gente não está recebendo energias boas. Nós estamos. Nesse momento, nós estamos fazendo uma corrente imensa, que liga até mais do que um estado do país, não só a cidade seropédica. Na nossa reuniãozinha pequenininha lá do Paulo de Tarso, a gente junta pessoas que estão em seropédica. Nesta nossa reunião virtual, que já estava com 16 pessoas, agora está com 14 só, 2 já saíram, né? A gente estava juntando gente de outros estados. Então, são mecanismos que a espiritualidade encontra para ajudar a gente a se ajudar. Agora, fica muito difícil as pessoas ficarem naquela posição assim, mas o que eu estou passando é espiritual, bota o meu nome na reunião, bota o nome do meu filho na reunião, bota o nome da fulana de tal na reunião. E aí a pessoa não muda. É o que você falou, a pessoa que está sendo tratada, ela precisa ter consciência de que ela está sendo tratada. É muito cômodo as pessoas botarem a responsabilidade para o tratamento para o pessoal da desobsessão e o encarnado não ficar nem sabendo. Por mais que a gente tenha esse amor e essa vontade de ajudar, gente, sem responsabilização do obsidiado, não haverá tratamento que dê certo. Então, a colocação do Vinícius, ela serve para todos nós aqui, que de vez em quando dizem, não, fulano de tal está passando por um problema, bota o nome na desobsessão. Nenhum de nós vai recusar. Nenhum de nós vai se recusar a fazer prece. Agora, a pergunta que eu sempre coloco, principalmente para as pessoas mais próximas, você vai avisar essa fulana, esse fulano, que eles estão sendo tratados na reunião? Que no dia da reunião eles têm que ficar mais quietinhos, têm que mudar um pouco dos pensamentos para poder receber ajuda? Não pode nem saber que eu botei o nome no centro. Então, lamento, mas daqui a pouco esse nome vai voltar, porque as recaídas serão fatais. A pessoa não muda, continua atraindo os espíritos, continua tendo problema. Tá? Só vai haver o tratamento, o resultado final da obsessão, quando o obsidiado mudar o comportamento que atrai os obsessores. Não existe outra matemática nisso. Por mais que as pessoas gostem da mágica, né, do milagre das outras religiões, o Espiritismo não oferece isso. O Espiritismo só oferece uma proposta de trabalho individual em que cada um de nós vai ser responsável pelo seu bem-estar, contando com a ajuda dos outros, contando com o apoio dos outros espíritos. Mas se nós não fizermos a nossa parte, não vai ter jeito. Tanto que Jesus colocava lá, ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Helena, algum comentário? Mais algum comentário, pessoal? Dizer que foi muito bom, apropriado mesmo, agradecer, foi muito bem colocado todos os pontos mais importantes. Eu acho que a gente precisa disso mesmo, estimular, divulgar isso, a sua exposição vai ser divulgada, eu acho que é muito importante nesse período agora, mais uma colaboração, né, para as mudanças, propostas de mudanças, eu acho que foi muito boa a escolha, isso, muito bom. E essa dinâmica que a gente faz de ter os 30 minutos de estudo para abrir depois para esse espaço, ela traz reflexões que são enriquecedoras.
né, elas são adequadas para a reunião do tipo virtual. Elas talvez não funcionassem bem na reunião presencial. Por quê? Porque a gente tem esse momento de conversa lá na cantina. Exato. Mas aqui o momento é esse. Então, quando o responsável pelo estudo avança demais no tempo, ele tira essa oportunidade da gente. Não é uma crítica, mas assim, uma recomendação. Vamos prestar atenção na dinâmica nova da reunião virtual, porque é enriquecedor. Eu vejo aqui nas carinhas, as pessoas às vezes não falam, mas elas reagem, tá? E elas se sentem, de certa maneira, contempladas em alguns comentários, principalmente assim, não, então eu fiz a minha parte e foi por isso que eu melhorei. Eu estive em tratamento e agi de uma maneira que me ajudou a melhorar. E aí faz aquele ar de aceitação, de concorda, né? Porque é verdade, a gente nota isso nitidamente, né? É uma proposta de trabalho para todos nós. Não adianta a gente ficar imaginando que mandar nome pelo correio, né? Porque eu fui abordado essa semana que passou, não essa agora, semana passada, por um amigo que está lá no Mato Grosso do Sul, que a Silvia conhece também. Tá? E assim, mas tem uma pessoa que está muito aflita, que está passando por problemas, a reunião mediúnica de vocês ainda não voltou. Eu falei, mas não tem necessidade. Ajude do jeito que você está podendo. É com prece, é com mudança de comportamento, mas essa é a obsessão. Se o obsessor conseguiu alcançar a mente, é porque houve a brecha. Então vamos fechar a brecha, e aí o obsessor não vai conseguir alcançar a mente. Não ficar esperando, porque já pensou, gente, se só tiver tratamento de desobsessão quando voltarem às reuniões presenciais, a farra que o umbral vai fazer, agora nesse período de pandemia, não vai dar certo, né? Então a espiritualidade está agindo, nós estamos sendo assistidos sim, tá ok? Aline, você está falando, mas se o teu microfone está fechado, a gente não está conseguindo te ouvir. Se você quiser, abre o microfone para falar. Irmã do Vinícius. Seu pai também estava na reunião, só que agora acho que não está mais. Alguém tem mais algum comentário, gente? Deixa eu dar só uma olhadinha nos chats aqui para ver se tem alguma coisa que seja de comentário, porque alguém que estava assim, não, é só oi, olá, boa noite, beleza. Tá? Então, oi, pode falar. Timidez mesmo. Mas alguns de nós aqui fomos desmamados com o microfone, né? Trocaram a mamadeira e deram o microfone no lugar, então fica fácil falar o tempo todo. O problema é parar de falar, não é falar. Para a maioria de nós aqui, ainda mais os professores, o problema é parar de falar, não é falar. Então eu agradeço a vocês todos pela presença. Na semana que vem a nossa irmã Regina, né, com todo o suporte, nós vamos estar aqui presentes, torcendo por ela, colabora com a gente também lá no canal do Paulo de Tarso. Visitem o canal do Centro Espírita Paulo de Tarso, se inscrevam no canal, nós estamos chegando a 350 inscritos. Aqui para a Casa Espírita e para o canal recente de março, é bastante legal de ver o crescimento do nosso canal, né? Então divulguem essa mensagem, a gente consegue ter publicações 3 vezes por semana exatamente por causa desse trabalho nosso de coletar material. Na próxima reunião, então, nós vamos ter o estudo da Regina, sempre com tema livre, os próximos estudos palestrantes também sempre com tema livre, né? Para poder buscar alguma coisa que seja fácil da gente lidar, preparar assim, porque realmente precisa do PowerPoint, realmente precisa dessa dinâmica diferente, tá? Eu agradeço a todos vocês pela presença, né? Vamos continuar orando pelo nosso país, vamos continuar orando pela população do nosso planeta, tá? Eu recebi uma mensaginha assim, aquelas figurinhas, né? Orar para chover até ajuda para acabar com os incêndios lá no Pantanal, mas o que a gente precisa mais é de ação, gente. É de não fazer queimada, é de não fazer derrubada, né? É de não queimar o lixo da nossa casa aqui quando varre as folhas da amendoeira. Então isso também é atitude que ajuda. Ficar rezando para chover é muita passividade. E o espírito é chamado a ser ativo, a ser o construtor, a ser sujeito da transformação e não observador dela, tá bom? Denise, você está com o microfone aberto? Pode fazer a prece de encerramento para nós? Vamos encerrar então? Ou alguém tem algum recado? Não, né? Então vamos encerrar. Querido Deus, amado Jesus, nosso eterno mestre e irmão, agradecemos mais uma vez, Senhor, essa oportunidade de estarmos reunidos, de poder aprender mais e que possamos internalizar o que foi dito. E principalmente pôr em prática, através de orações, de prece, do que pudermos fazer nessa medida que estamos enfrentando agora. Proteja todos nós, proteja e induza nossos governantes nas melhores, nas situações, do que eles devem fazer, né? Proteja todos e oriente cada um de nós, Senhor. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, pessoal. Grande abraço. Obrigado de novo, Vinícius. Tchau, tchau. Tchau, Aline. Tchau, visitantes. Maria Luísa, tchau. Beth, Tchau, Celso, Denise, Silvia. Se cuidem, se protejam e protejam as pessoas que nós amamos.